todo mundo veio com esse pedido, né? Eu quero usar aqui o ChatGPT, quero usar o Copilot e é grátis. Olha que legal, né? E eu falei, gente, calma. Quando é grátis, você é o produto. Redcast. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Meu nome, para quem não me conhece, é Eduardo Lopes, sou o CEO aqui na Red Belt Security. E hoje, no episódio de número 85, estamos chegando. Tá lá. Falaremos sobre o tema ataque e defesa usando inteligência artificial. Desafios e oportunidades do cenário atual. Então vai ser um bate-papo que às vezes, né, a gente fica pensando, estamos falando muito de IA para todo lado, mas de qual jeito e qual maneira a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia. E para quem ainda não está usando no dia a dia, como fazer talvez da melhor forma e como que as empresas conseguem talvez falar de Shadow IA, ter um mínimo de controle e se precaver, né? Querendo ou não, é tudo uma porta de entrada e saída. E como sempre, para falar aqui conosco desse assunto, trazemos sempre figuras e pessoas extremamente importantes, com muito conteúdo e muito conhecimento para compartilhar. Então vai ser um bate-papo bem interessante. Aqui do meu lado, Humberto Guimarães, CISO do Banco BMG. Humberto, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço aqui o convite de vocês, fiquei muito feliz aqui de vir discutir esse tema aqui que tá super em alta, né? Todo mundo tá falando disso. Hein? Maravilha. E Edu Vasconcelos, Global Head Information Security e DPO Brasil do grupo NSG. Edu, muito obrigado por ter aceito aqui conosco. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu estou aqui para aprender. Galera aqui extremamente experiente, o Humberto, então vamos bater esse papo. Bem legal, né? E Mateuzinho. É isso aí, vamos de novo, né? Vamos de novo, mais uma. Gente, como todos já sabem, e tem outra pessoa que vocês estão enxergando, que está ali de canto de olho, só olhando aqui, observando pra gente. Leonel Conte, tá ali quietinho, querendo participar, mas vai ficar para a próxima. Pegou ele ali? Olha lá, ó. Maravilha. Bom, como já é de costume, nós sempre iniciamos, né, um episódio trazendo dados, informações para compartilhar com vocês e falar o porquê desses dados e ter um embasamento. Só que antes da gente pautar nesses dados, a gente pode falar que estamos numa corrida armamentista de IA. O que significa isso? Temos 3 lados, basicamente. O primeiro, das organizações, né? Todas as organizações, e eu estou falando quem provê ou quem consome a IA, correram na adoção. Então, será que se eu não correr, se eu não adotar isso, eu vou ficar para trás? O que eu estou perdendo de não usar IA? Ou o que eu poderia estar fazendo de diferente? No lado ali do meio, o segundo lado, o cybercrime. Que é a mesma forma que sabe que nós estamos utilizando isso para coisas boas, é muito fácil utilizar isso para o lado negativo, né? Para o lado negro da força, para o lado sombrio da força. E o nosso lado ali de defensores cibernéticos, né? Que somos nós 4 aqui, todos, né? Talvez a grande maioria que está nos escutando também, que é como que nós podemos utilizar a IA para nos auxiliar. Então, já que está vindo diversos ataques, como que a gente pode fazer talvez para ser mais preventivo ou preditivo e coisas do tipo. E aí, trazendo um pouquinho de dados, né, a gente trouxe uma informação de que a insegurança em cima de IA está crescendo cada vez mais. E aí, puxando também um relatório da Global Cybersecurity Outlook de 2025, do Fórum Econômico, traz os seguintes dados, tá? Enquanto 66% das organizações que foram entrevistadas dentro desse relatório esperam que a IA tenha um impacto mais significativo na segurança cibernética, apenas 37% relatam ter processos de segurança em vigor rodando para realmente assegurar que a IA está sendo utilizada de maneira correta. E a gente está vendo muito também ferramenta de Generative AI, que nada mais é todas aquelas AIs que nós conhecemos, sendo utilizadas para métodos realmente criminosos. Então tem um relatório da Trend da Kaspersky, que observaram, em média, um aumento de 223% no comércio de ferramentas relacionadas a deepfake em fóruns da Dark Web entre o primeiro trimestre de 2023
e o primeiro trimestre de 2024. Olha o nível de aumento. E citando novamente esse relatório do Fórum Econômico Mundial, cerca de 42% das organizações ouvidas sofreram um ataque de engenharia social bem sucedido. Vamos para a pergunta? Bora. Dá aquela apimentadinha? Bora. Berto, começando com você. Em bate-papos e tudo mais, você já ouviu, né? Você já contou que ouviu algumas vezes, né? Pessoas perguntarem, por que a gente não pode usar o ChatGPT, OpenAI? Na sua percepção, qual que é o risco de não pessoas físicas no seu dia a dia, mas aí eu estou falando realmente de colaboradores dentro de organizações, utilizar um ChatGPT, por exemplo, para gerar conteúdos do seu próprio trabalho? O que você vê como risco de imediato? Não, legal. Isso aí foi um assunto super importante, porque logo que surgiram essas ferramentas, começou a popularizar, todo mundo veio com esse pedido, né? Eu quero usar aqui o ChatGPT, quero usar o Copilot e é grátis. Olha que legal, né? E eu falei, gente, calma. Quando é grátis, você é o produto, né? Alguém tá pagando essa conta. Alguém está pagando essa conta, nada é grátis aqui. Então, seus dados ali estão pagando essa conta, né? Então, qualquer dado que você colocar ali, ele está sendo usado ali para treinar aquela IA, né? E, eventualmente, até alguém que chegar ali e conseguir fazer um prompt correto, ele vai obter aquela informação que você inseriu. Então, a gente teve que fazer um trabalho grande ali de conscientização das pessoas, que a gente não vai conseguir impedir isso, né? Mas mais de conscientizar como que a gente consegue utilizar isso da forma correta, né? E aí até você perguntou qual o principal risco, né? Privacidade de dados, né? Principalmente a gente de setor financeiro, cara, a gente é super regulado, né? Todos os outros setores aqui também, né? Com a LGPD, a NPD em cima, cara, é um assunto ali que tá super quente ali e a gente tem que se preocupar com isso sim, né? Então, sempre se pergunte ali, o né? risco, né? Do porquê que eu não estou pagando nada. Por que eu não estou pagando nada? Edu, você concorda com essa visão? Concordo. Eu vou acrescentar um ator no cenário que você descreveu logo no começo, que são as nações. As nações estão agindo proativamente no uso da AI para fazerem confrontos globais, da qual envolvem o mercado financeiro, o mercado de empresas. Nós somos abarcados de forma involuntária nesse conflito que nós temos hoje, especialmente empresas internacionais. Você acaba entrando junto. A adoção de ferramentas gratuitas, vamos dizer assim, né? Não é de hoje, a gente já usava Google Translator e assim por final, mas a inteligência artificial parece que se tornou mais sexy usar isso hoje em dia. Então, impedir, bloquear não é o caminho. Nenhuma empresa vai conseguir fazer isso de forma 100%. Sempre vai ter alguma pessoa dentro que vai conseguir burlar os procedimentos. Melhor forma é a instrução, melhor forma é a conscientização dos riscos e do melhor uso. Então, foi o caminho que nós adotamos, o risco e o melhor uso. Hoje eu estava conversando com um cliente nosso da área de logística, e acredite ou não, é bloqueado de fato. OpenAI, DeepSeek e outros ali, ele bloqueou assim 100%. E ele brinca que a vitrine ali, ele é 100% Microsoft, né? E o que está liberado é o Copilot. Sim. Então, ele fala, qual que é o grande problema? Você está com usuário, senha, e você está pagando de fato muito por cada pesquisa e interação. Então, nós temos um ótimo controle com altíssimo custo envolvido. E faz sentido, né? OpenAI, gratuito, legal. Copilot, você vai pagar. E claro, você tem seu tenant próprio. E, gente, quando a gente fala também de OpenAI, dentro da Red Belt nós utilizamos a OpenAI, o Enterprise. Então, nós entramos em contato. Primeiro nós começamos comprando conta para cada um. Compra aqui, compra ali, daí em diante. Yaris do RIS. A Yaris é o Enterprise via a API deles. Para acessar a API, você já tem que fazer o cadastro, já fazer a submissão de dinheiro. Uhum. E só com muito uso que ela começa a te liberar uma maior potência. Mas para cada um que a gente for vendo, a gente falou assim, legal, então eu vou contratar. A hora que você vê, realmente é caro. Porque você monta como se fosse um tenant para você. Mas qual que é a grande diferença do pago para o aberto? Legal, além da parte computacional, é a privacidade. Exato. E se você perguntar no próprio chat,
para aberta e para a paga ele vai falar assim, não, o que eu tô conversando com você é nós dois, entre a gente, privacidade existe. Os dados não, ela fala, os dados não serão. Se você perguntar na aberta, não é que ela vai falar assim, cara, que os dados serão utilizados. Mas ele não deixa claro esse momento. E aqui, desculpa. Não, vai lá. Um ponto super importante aqui que a gente colocou nessas discussões é que tudo tem que ter um business case por trás, né? Quanto que isso aqui vai me trazer de benefício? Porque a gente não vai para a ferramenta que é grátis. A gente vai para a ferramenta enterprise, né? Que a gente tem a privacidade ali, mas tem que ter um plano de negócio por trás ali que vai pagar esse investimento, né? Então, isso fez parte também das nossas discussões ali antes da gente adotar uma ferramenta também de forma corporativa. E muita gente acha, né? O próprio Leonel tá nos ouvindo, ele é meio louco nisso daí. Ele fala: não, vamos montar um LLM local. É lindo falar, né? Vai tentar montar um LLM. Então, assim, enquanto você ainda tá fazendo ali o investimento, a prova conceito daí em diante, legal, né? Garantindo, fazendo o pagamento de fato, criando a sua própria, né, visão, seu próprio ambiente, garantindo o seu tenant próprio, você tem controle das informações. Chega um momento que você fala, opa, a cada interação é tanto cents, é investimento alto. Assim, é alto, e a gente tá falando por conta própria, né? A hora que você montar um LLM local, você tem esse ganho. Mas até qual momento? Sim. Até onde você confia de pegar um DeepSeek, é open source, eu vou montar local. E na hora que você for atualizar ele, você vai ligar ele na internet para receber a atualização? Não vai, né? Então, assim, você tem essas barreiras de confiança e desconfiança. E vocês já repararam, né, que acho que toda aquela ferramenta nova que aparece, que é a sensação, e é claro, gente, pelo amor de Deus, eu não quero comparar um ChatGPT ou outras com aquelas lá que, né, veja você envelhecendo, que é nada mais você puxando seus próprios dados. Vocês já perceberam que entre os usuários parece que tem uma comodidade de falar, não, é OpenAI, o mundo tá falando dela, aonde que ela vai ser insegura? É a DeepSeek, aonde que ela vai ser insegura? Ou é só coisa na minha cabeça? Ou o usuário, na hora que ele vê realmente o OpenAI, fala, não, é super seguro, posso jogar tudo ali, contar, chorar pra ele, né, falar mal do chefe, que vai dar tudo bem aqui. Agora deixa eu aproveitar esse gancho e jogar na mesa aqui um caso de uso que eu queria a opinião de vocês. Que a gente tá falando que o Copilot, por exemplo, dentro de casa ele é mais seguro. O caso de uso é o seguinte, a gente tem uma organização e eu tenho um time de RH que quer fazer uma avaliação de salários dentro da empresa. Então, tem uma base gigantesca de 1000 salários para falar, cara, qual que é o desvio padrão? Tô pagando mais para essa turma, menos para aquela turma. Usa o ChatGPT, o Copilot para isso, joga a base inteira lá. E, historicamente, a gente usa todas as IAs, a gente alimenta elas com muita informação, a gente treina elas, esse sou eu, assim que eu funciono, e a gente começa a fazer perguntas porque ela está mais inteligente depois que a gente ensinou. Mas a gente tem um time de RH com uma informação e um time de marketing, de vendas ou jurídico que não deveria ter acesso àquela informação. Mas no final do dia, aquilo é um tenant da empresa. E aí entra o Matheus bonitão lá do time comercial e fala, cara, qual que é o meu salário? Tá na média da empresa? Tá na média da empresa. Pera, e o salário do Eduardo? E o salário do Leonel? Tá na média da empresa? Tá na média da empresa. Qual que é o salário do Leonel? O que ela me responde? Então, você começa a ter essa... E às vezes não direto, mas... tá na média. Média de quais diretores? É isso? Mas o diretor de tecnologia, e você começa... E ela vai me jogar essa informação. Ela vai começar a jogar informação. E é a pulga que eu queria jogar atrás da orelha aqui de quem tá assistindo a gente, por favor. Se você me permitir, aí você vai ter que dar um passo para trás. O que eu falo que é o passo para trás? Vai ter que ter uma classificação de dados muito bem feita. Boa. Porque se você tiver uma classificação de dados muito bem feita, muito bem organizada, dentro da sua empresa, uma IA decente, né? Uma Artificial Intelligence decente, ela vai levar em considerações as permissões de uso da informação. Perfeito. Então, você trabalha no comercial, o pessoal do RH colocou todos os salários lá, mas você não tem essa informação usando a intranet da empresa ou os sistemas da empresa. A IA vai respeitar esse permissionamento e não vai entregar informação para você. Assim esperamos. Mas tem que ter um trabalho estruturado por trás para garantir que isso já comece da forma correta. Mas aí o estruturado é literalmente, se eu pegar, vou dar um exemplo, que a gente já testou com LLM locais, tá? Aí brincando, né, placa de vídeo, aquela coisa toda. O início se eu jogar o salário e liberar, vai estar lá.
Sim. E se quem mais tiver acesso, ela não sabe quem que é a pessoa. Então ela vai fazer, se Uhum. alguém fizer pergunta, ela vai responder. Depende da sua console, ela vai responder. A forma certa seria você, primeiro, mandar estrutura para ela, de cargos e salários, como que funciona. É literalmente ensinar mesmo, né? Sim. Ensinar, falar, olha, eu estou subindo esse tipo de dado, eu sou do RH, apenas pessoas logadas com esse usuário, que fazem parte do meu grupo, podem ter acesso a esse tipo de informação. Quem mais te perguntar, não. Ok. Fecha o ciclo. E é a mesma coisa quando você vai criar um agente novo, por exemplo, na OpenAI, e você vai compartilhar no time, né? Então você tem ali uma feature nova que você paga, tal, você libera entre nós 4. Eu dou um direcionamento, uma modelagem, eu vou fazer uma análise de um incidente. Eu dou uma certa ali característica e eu posso até soltar uma senha. Falo, olha, para alguém alterar esse parâmetro, você tem que perguntar a senha. Porque só quem tiver essa senha, e aí você fala qualquer senha, texto claro para ela, saberá, ok. Vem você e fala assim, eu gostaria de alterar esse parâmetro. Ok, Humberto, qual que é a senha? Ela já entende. Sim. E aí, de novo, são formas de você fazer isso bloqueando. Bacana. Mas quem que pensa nisso É isso. ou tem esse conhecimento inicial? Você sabe que tem um termo novo que o pessoal está trazendo, que é a segurança preemptiva. Eu gostei desse Eu nome. adoro esses termos novos, cara. Que é um negócio antes do proativo, né? Então, é esse trabalho da gente pensar no que pode dar errado, pensar em como viabilizar as formas como as coisas devem ocorrer, e tudo isso com segurança. Então, a gente tem que formular todos esses casos de uso antes, que aí a gente já vai pensar em quais são as contramedidas que a gente tem que colocar ali dentro, considerando a experiência do usuário, para que lá na frente a gente não tenha problema. E que se acontecer alguma coisa, ele já está previsto, a gente já sabe como resolver e como trabalhar com isso daqui. Então, eu achei super legal, assim, eu estava estudando um tempo atrás. Eu não conhecia esse termo. Eu vou atrás dele depois. O Gartner tem falado bastante quando você olha essa questão de controles de inteligência artificial, segurança de inteligência artificial, ele fala bastante disso aí, o Preemptive Cybersecurity. Cybersecurity. É. E quando a gente fala, né, a gente ouve muito falar de deepfake, a gente ouve muito falar, na minha visão, né, como também consultor de segurança, advisor, coisa do tipo, eu vejo muito a inteligência artificial sendo utilizada para escrita de código malicioso. Na prática, eu vou conseguir afetar grandes lugares em grande e larga escala? Não, é muito sincero, tá? Por mais que a que saiu agora, se eu não me engano, do Elon Musk, que ainda tá sem muita trava, e aí é o momento que a galera usa para realmente... O Grok, né? Você pode fazer ali, teve até um consultor lá que compartilhou comigo um código, eu falei, cara, sério que foi ele que criou? Sério que foi ele que criou. Em C, C++, foi um negócio lindo. Só que eu dizendo o que o ambiente tinha, quais eram as brechas, ele foi lá e desenvolveu. Ele pode desenvolver algo maior? Pode, mas enfim, ali foi bem direcionado. Isso é exceção. Eu vejo ele sendo muito utilizado na inteligência artificial para engenharia social. Isso é demais. De eu pegar literalmente o LinkedIn, todo o conteúdo. Eu vou jogar o LinkedIn? Não, ele não vai ler. Mas eu copio tudo a tela, salvo o HTML se for necessário, faço o upload, puxo mais outras informações, puxo onde ele estudou, tudo. Falo, olha, com base nisso, com base no que ele curte no LinkedIn, ou o que mais eu achei. Você poderia me listar os primeiros formas de eu quebrar o gelo na hora de eu interagir com essa pessoa? Cara, ele faz. Legal. Baseado no aniversário dele, o que você acha que eu poderia dar de presente legal? Ele dá sugestões. Sim. Aí você pode fazer um phishing, você pode fazer uma ligação, você pode fazer qualquer coisa desse tipo. Agora, deepfake, eu tô vendo sendo utilizado para venda. Ataque real, a gente ouve falar lá fora, né? De milhões e daí em diante. No Brasil, vocês já viram algum ataque bem sucedido de deepfake? Já escutei falar, né, de ataques desse tipo, né? Então, bypassando, né, os controles de biometria facial. Perfeito. E ali no estudo ali, do caso ali, ter feito todo um ajuste ali, né, nesse motor ali de biometria para conseguir identificar esse deepfake, mas tem sim. Eu acho que ainda vai ser muito utilizado para esses golpes que a gente vê em familiares. Isso eu acho que bastante, né? De vídeos gravados, resgates, que aí vai criar um pânico 10 vezes maior. Voz,
até que eu já sou meio neurótico, mas na hora que me liga números que eu não conheço, eu primeiro atendo e fico mudo, pra ver se vem do outro lado, se não vem nada, já sei que é robozinho, ele desliga e daí em diante. E pra segurança? Bart, já testou algo? Análise de incidente, pegar logs puros, jogar numa inteligência artificial, trazer uma modelagem. Você já viu algo parecido? Já testou? Sim, hoje, ferramentas que a gente utiliza já tem IA embarcada e a gente já tem utilizado ela com bastante assertividade ali no tratamento automatizado de eventos. Então, tem ferramenta ali olhando ou analisando o comportamento de rede, né, e tem funcionado super bem, né, inclusive com ganho de eficiência, com redução Muito. na quantidade de pessoas que precisariam estar ali, um ser humano que precisaria estar analisando aquele evento. Então, a quantidade de casos escalados para uma análise mais profunda é muito menor, depois que a gente ativou esse Cybersecurity Analyst ali, né, que eles chamam. E tem funcionado super bem, e a gente tem outras ferramentas também que a gente tem utilizado de acessos em arquivos, né, montando padrões ali de atividade, padrões de comportamento. Então tem funcionado muito bem isso daqui, né. E então nesse campo aqui da proteção aqui de cyber tem funcionado bem, e do campo de prevenção a fraudes também, né, porque a gente tá falando aqui, né, eu sou responsável pelos 2 temas, né, então, da parte de cibersegurança, a gente está olhando ali os ataques ali, e a gente tem várias camadas de proteção. Quando a gente olha para o outro lado ali da prevenção a fraudes, a gente tem que estar analisando, aí de fato ali, analisando o comportamento de todos os nossos clientes. Então, você vê que a quantidade ali de personas ali, de profiles que você tem que montar é muito maior, né. E isso daí tem demonstrado ali uma assertividade muito grande, né, em identificar o que de fato é uma fraude, o que de fato tem que ser bloqueado, que a gente não está bloqueando uma operação boa. É isso aí. Então tem funcionado bem sim, e a gente está até analisando outros cases também, né. Então, por exemplo, depois que a fraude ocorre, né, eventualmente a gente tem uma ação civil, alguma coisa do tipo, eu tenho que preparar todo um dossiê, né. Isso aqui eu tinha um ser humano ali montando, a gente já está testando ali, mecanismos com IA para montar esse dossiê, né, já Os considerando dados estão o ali, que é uma forma aconteceu, eficaz, né, os né? dados que eu tenho cadastrais aqui dentro, tudo isso aqui funcionando, em conjunto. E um Demais. ganho muito grande ali de velocidade nessa composição, Caso real, então, caso real. demais. Edu, e você tem visto o uso? A gente tem alguns usos, né? A gente tem, eu vou sair um pouco da área cyber, tá? A gente tem até um uso bem eficaz na área de segurança ocupacional, né? Que a gente usa bastante EA para evitar acidentes, né? Mas na área de cyber a gente tá com algumas iniciativas que têm diminuído a fricção com o usuário final. Então, na hora que a gente tem o reporte de phishing, alguma coisa suspeita, tem uma EA que trabalha por trás, o usuário final ele dialoga com a IA e a IA vai respondendo para ele. Eu tiro toda a carga dos analistas de segurança. Aquela primeira interação, né? A Aquela primeira interação é com a IA. Até o momento do que a gente já está rodando, não faz muito tempo, 80% dos casos estão sendo resolvidos pela IA, sem passar pelos analistas. Que demais. Du, queria jogar essa pergunta para você. Como é que você vê a gente falou muito de análise, de o que está acontecendo, modelo de tomada de decisão e ação no modelo de resposta a incidente. Como é que você tem visto isso? Sei que você encabeça essa visão de futuro, a gente tem um papel muito de inovação dentro do mercado, cyber mesmo, a gente Exato. assume esse papel e joga ele muito sério. Queria escutar de você um pouco. Cara, o que eu tenho visto, e aí é o que a gente compartilha, né, em bate-papos daí em diante. Quando a gente falava de identidade, dessas frentes, inteligência, nós já tínhamos alguns correlacionamentos, né? Do correlacionamento vem ali machine learning, Python, daí em diante, e inteligência artificial vem daí, né? De fato, machine learning, correlacionamento, preditividade, estatísticas e coisas do tipo. Algumas ferramentas já utilizavam. Exemplo de mercado, vamos falar de uma que a galera já ouviu falar muito bem, mas Darktrace.
era uma solução, é uma solução, utiliza bastante parte de IA hoje em dia, e já era muito de machine learning. A hora que eu falava também daqueles correlacionamentos de identidade, de um Azure, também mesma coisa. A hora que a gente vê hoje ferramentas de CIEM antigas, por que antigas? Minha visão, né? Era uma das principais, Watson, IBM, que às vezes a gente olha e fala, pô, será que perdeu a corrida? O Watson em si, tá? Perdeu a corrida, não perdeu a corrida, porque você lembra que era um assistente Sim. de machine learning excelente para visibilidade. Só que você tinha uma baita solução de CIEM e mais uma baita solução de Watson. E era de verdade, eram duas distintas que você conseguia conectar. A gente está vendo surgir muitos CIEMs, exemplo, o próprio SecOps da Google, que está vindo já com inteligência artificial embarcada. Quando você olhava para Sentinel Microsoft, mesma coisa, um Copilot ainda sendo o auxiliar, né? Eu estou ali com um copiloto, basicamente. Mas na hora que você pega essas ferramentas também, independente, tá? E você conecta nas suas soluções, igual você falou de uma fraude, que é o que a gente faz, exemplo, com o RIS, e eu menciono, né, que a Yaris faz a primeira análise. Tem ainda clientes que falam assim, pô, Edu, mas como que é? Eu falo, não, quando eu falo que a primeira análise é a real, né? Eu não tô mais com o N1 fazendo a primeira análise. Então, eu já fiz todo o treinamento da solução, fiz todo o treinamento do LLM, do nosso agente de fato, e ele leu, claro, minha base de como que respondia, qual que é, o que é os agentes, quais são as variáveis que eu quero que seja analisada, cada tipo de ataque. Ela entendeu muito bem o que é o MITRE, ela entendeu o que são os TTPs, IOs, e daí em diante. A hora que começa a fazer essa análise, e as pessoas veem no RIS, a primeira análise lá, pô, esse, né, o analista... Não, é Yaris. Sim. A primeira é Yaris. E ela fala já em números, tá? Em números. Nós estávamos falando em torno de alarmes analisados por dia. A gente está falando em torno de quase 3.000, 4.000 alarmes por dia, né? Analisados geral. E aí, é claro que a hora que entra um ambiente novo, eu venho só desse ambiente novo, 5.000, 6.000 alarmes, e aí você vai reduzindo. Tempo de SLA de resposta, eu estava ali em torno de 27, 26 minutos, olhando todos, né? Claro que ambientes mais críticos, menos críticos, daí em diante. E eu tô falando o primeiro nível de resposta, tá? A minha redução, eu tô falando que caiu para 1 minuto e meio. Por que 1 minuto e meio ainda, 2 minutos? A análise é feita extremamente rápida. Caso ela já analisou esse mesmo tipo de alarme outras vezes, ela mesma autoriza para um segundo nível, já categorizando se é falso positivo ou verdadeiro positivo. Então, assim, a análise em si ajuda muito. Custos é alto. Porque da mesma forma que eu não vou pegar meu time também e falar, não, vamos, então N1, não precisa mais de N1 na Red Belt. Muito pelo contrário. Essa galera a gente treina para N2, N3 e daí em diante. Então os custos aumentam consideravelmente. Mas a qualidade da resposta, a eficácia na resposta, o direcionamento do que é para fazer ou não, funciona, mas muito bem. Excelente. Muito bem. O que eu vejo como próximos passos? A hora que você tiver IA, que eu acredito muito no SecOps, conectado a essas soluções, seja do Azure, da AWS, de todas as outras, aos próprios agentes que ele já vai vir conectado, ele vai ter a possibilidade de te fazer pergunta e baseado na sua pergunta, na sua resposta, ele vai tomar ações. Sim. Então hoje como que funciona um software de automação, né? Vou bloquear, não vou bloquear? Vou bloquear. É 0 ou 1. Simples assim. A hora que vier uma IA... É determinístico ali, né? Exato. A hora que vier uma IA, ele vai me trazer dados. Olha, eu realmente acho que tem que bloquear porque o Humberto sempre conecta de São Paulo e BH e dessa vez é uma credencial válida vindo da China. E não daria tempo dele ter chegado lá. Perfeito. E por algum momento eu não fui notificado pela assistente do Humberto que ele estaria em viagem. E não tem aqui férias nem nada. Entendeu? Ele poderia ter acesso a vários dados. Então, de fato, eu acho que esse é o próximo passo. Quando a gente fala para resposta rápida e tomada de incidente. decisão quase que independente para alguns casos. E quero ouvir primeiro de você, Edu. Quando a gente fala de... Que eu vou dar uma visão também. Quando você fala de... No que utilizar inteligência artificial para segurança cibernética. Qual forma você vê de utilizar isso? Essa seria uma forma que nós estamos falando ou você também enxerga outra forma? Não, eu enxergo que essa é a primária. Perfeito. Essa é a primária. A segunda que eu enxergo, aí eu vou para o campo estratégico. Porque a hora que eu conseguir coletar todas essas informações, fazer um retrofit para mim, de como isso
abastece a minha estratégia de segurança da informação para eu falar com a alta direção, aí eu tenho um cenário perfeito. Porque o que acontece? Eu estou no operacional, que alimenta o meu tático, que depois vai alimentar o meu estratégico. Fenomenal. E aí o meu estratégico vai conseguir fazer o que eu tenho que fazer de forma mais rápida, mais eficiente e trazer mais benefícios para a empresa, porque aí eu consigo alavancar os produtos de forma mais rápida. Então, eu entendo toda a camada que você explicou do ambiente operacional, mas eu preciso que isso suba. Perfeito. Ela não fique só no operacional. Perfeito. Você sabe que acho que no RSA Conference do ano passado, o pessoal falou muito que a IA era um novo superpoder da área de segurança da informação, né? E uma das coisas que eles trouxeram ali que eu não tinha pensado, assim, e de fato é importante, por exemplo, quando a gente está lidando com um incidente, tipicamente a gente é muito técnico, né? E a gente não tem tanto essa habilidade de falar com as pessoas. E eles mostraram cases ali utilizando o IA para fazer essa comunicação. Olha só. Comunicação, né, numa situação de incidente, comunicação estratégica, né? Por quê? Cara, a escrita dela é perfeita, né? A forma de se expressar, de trazer clareza. Então, eu achei isso aqui super legal, né, nesse aspecto. E aí o outro ponto também, Edu, e aí em linha com o que você falou, né? A IA também reduz muito essa curva de aprendizado também, até para a gente diminuir esse gap que a gente tem de skill de cibersegurança. Perfeito. Porque a Generative AI, ela já vai trazer todo esse contexto ali daquele incidente, por que tá ocorrendo, o que ele está identificando de anomalias ali no ambiente, e um analista júnior, cara, ele vai ter uma informação muito mais rica para ele do que se ele tivesse que aprender cada uma das ferramentas para ele entrar lá dentro, identificar onde que está acontecendo o problema, correlacionar isso com outro. Então, essa questão da curva de aprendizado também eu acho que é super importante para a gente que busca, né, esses talentos ali no dia a dia. Ajuda. Você colocou também um exemplo muito bom, né, do operacional para o tático, para o estratégico, que eu acho que é isso que falta às vezes, né? Que a gente sempre fala, pô, como que você vai conversar com o board, como que você vai levar dados para o board. Tá aí uma baita de um exemplo prático. Eu tava lembrando aonde mais a gente utiliza IA para isso. Porque a hora que eu libero esse operacional, foi o que você falou, eu tô ali e resolvi grande parte do meu grande problema, né? Que é muito insumo, é o meu core. Vamos dar um exemplo. Na Red Belt é meu core, ou SOC, resolvi ali. Eu não posso baixar o ombro, né? Tipo, legal, é o quê? Como que eu vou agora me ajudar a gerar relatórios, que é o que a gente tá fazendo, me ajudar a gerar modelagem de ameaça. E ontem, em específico, estava lá com o Vitão Senna da Gerdau, onde nós executamos o nosso Cyber War Game. Uhum. Que nada mais é, né? Blue Team contra Red Team, então foi todo o time ali de TI, de identidade, de segurança da Gerdau. E nós montamos grupos, eram grupos de 3, onde aleatoriamente um grupo ia para Blue Team, outro para Red Team. E saía um cenário, então. Aí, a partir desse cenário que eu fui lá e falei para todo mundo, vinham perguntas. E a gente configura a pergunta no nosso jogo, 15, 20, 30. Cada pergunta com 1 minuto a gente colocou. E a mesma pergunta vinha para o Red Team em um contexto e para o Blue Team de outro contexto. Um era de ataque e outro era de proteção. 4 respostas possíveis e era por ponto. Você fala, caramba, que baita sistema vocês montaram. Que jogo, né? Foi um baita jogo. A gente começou no Expandia 2 anos atrás. Isso. 100% pautado no quê? IA. Primeiro que a gente montou, a gente fez a trilha, usando Mindset e daí em diante, de se ele responder isso, vai para isso. Cara, virou um negócio tão louco que você tinha que limitar a quantidade de perguntas e respostas, senão a cada resposta você poderia jogar um novo jogo diferente. Foi uma loucura de montar lá. Com a IA agora, você tem perguntas aleatórias, ambientes aleatórios, e eu posso pegar o ambiente daquele cliente e jogar. Na hora que você olha isso, você fala assim, olha, opa, eu tô indo já pro tático. Tô fazendo um Cyber War Game entre equipes, Sim. pegando um cenário. É outra forma de utilizar IA. Você pode avançar até para o estratégico. Por que eu falo com o estratégico? Uma coisa que o Humberto falou muito bem, a ela é muito boa em comunicação, né? Você pode, literalmente, não vou falar que você vai substituir o Public Relationship, o pessoal que faz comunicação externa, mas você pode orientar
a comunicação entre os times e a comunicação externa baseada em cenários possíveis. Então você já pode agilizar ou até tirar a carga de quem vai fazer esse trabalho, já dando cenários possíveis. Então, se o cenário for risco alto, é esse; se ele for risco médio, é esse; se for vazamento de dados pessoais, vá nessa linha; se for vazamento de dados, propriedade intelectual, vá nessa linha. Porque no Brasil se fala muito de vazamento de dados pessoais, mas uma coisa que se fala muito pouco é vazamento de propriedade intelectual. Nossa. O vazamento de propriedade intelectual é muito crítica, dependendo de onde você está, em que indústria você está inserido. Então, uma comunicação correta disso tem que ser muito bem feita. E aí você começa agilizando com a origem do vazamento, os dados coletados, análise feita pela IA, sobe, faz mais uma análise junto com mais dados. Você já tem uma comunicação pré-pronta para falar, só passa pelo corpo diretivo para poder mandar para fora. Edu, você é uma empresa multinacional. Eu sou uma empresa Multinacional. Japonesa. Sim. Cara, eu amo o Japão. Qual que é a visão? Não da empresa em específico, mas o que você vê de outros países, ainda mais respondendo lá para fora, com a parte de inteligência artificial? Você tem uma maturidade e um fortalecimento muito grande da União Europeia em montar regulamentações. Então, você já tem um European Act pronto, você já tem uma ISO 42001 pronta, da qual as empresas que estão na Europa, elas não são opcionais você usar, você tem que usar. Então, basicamente, a Europa tem sempre esse primeiro passo De criar lei, de regulamentar tudo, regulamentação. né? Você tem um Japão que é muito fechado em si mesmo, mas que já está caminhando para uma regulamentação muito bem feita. Então, você tem um cenário muito bem montado na cultura japonesa também. Aí, para o resto do mundo, já começa a divergir de país para país, de cultura para cultura. Os Estados Unidos está muito longe de ter algo desse gênero. É muito... Você pode ver até pelo Elon Musk. Exato. E você tem... Na Ásia, basicamente, você tem alguns países que têm uma cultura do Estado mandando. Por isso que eu introduzi o Estado como quarto ator desse cenário. Porque na China você tem o Estado mandando, no Vietnã você também tem o Estado mandando, na Malásia você também tem o Estado mandando. Então você sempre vai ter alguns países em que o Estado está por trás. Ele vai impor as regras. Não é um consenso entre a população em geral, como é na Europa. Mas no Japão, a adoção, pelo que você vê, aceita 100% em empresas, companhias. Sim. O Japão, eles abrem muito em consenso. Uma vez que fechado o consenso, vira regra e todos seguem. Mundo, né? Beto, acho que vai ser aquilo lá, né? Governança com mais um trabalho. Exato. Que vai ter que regular isso dentro das empresas, vai ter que controlar, não vai ter jeito. E acho que vai ser, de novo, né, o princípio saindo da conscientização. Exato, da conscientização e aqui é super importante ter as pessoas certas nesses grupos de governança, né? Então, não é algo que a gente vai conseguir vencer sozinho, né? A gente tem que estar lá para habilitar um negócio a utilizar da forma correta, mas a gente precisa do apoio de muita gente. Apoio do jurídico, apoio do própria área de tecnologia, né? Áreas de arquitetura, recursos humanos, porque não é só a questão da privacidade, não é só a questão de um ataque cibernético, né? Tem vários outros pontos aqui, vieses, né? Questões éticas ali, que a utilização da IA também traz, né? Então, a gente tem um trabalho grande aqui do lado de segurança, né? Mas é um trabalho que a companhia inteira vai ter que estar junto nisso daqui. E é um caminho sem volta, né? Então... É um caminho sem volta e muito rápido, né? A velocidade da adoção da IA é impressionante. Então, essas questões de privacidade, elas já existem, e se eu pedir para levantar a mão, quem já pensou nesses casos que a gente discutiu aqui atrás, talvez não tenha, porque o mundão vai tocando. Mas é sim uma questão a ser olhada dentro de casa. E impacta. Isso aí. Eu tava viajando aqui, cara. Porque, assim, é um negócio que, de novo, é uma tecnologia nova, todo mundo, vários entusiastas, todo mundo quer testar, cada um quer falar que, olha o que eu fiz, olha que legal.
e tem o outro lado que não quer falar que usou IA para entregar um resultado. Exatamente. E você sabe que está sendo super saudável essas discussões nesse grupo de governança, né? Porque cada pessoa que traz ali uma iniciativa, ela tá vindo ali de peito aberto para discutir. Fala, ó, cara, tô com essa ideia aqui, quero fazer isso, 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 eu quero ganhar eficiência nesse ponto, quero trazer assertividade nessa. E aí a gente começa a perguntar, cara, você pensou nisso? Como que tá fazendo essa questão, né? Você preparou algo relacionado a esse aspecto? Então, a gente vai trazendo ali, vira meio que um corpo consultivo ali, que está permitindo que as coisas já nasçam direito, né? Então, by design, já está nascendo da forma correta. Então, por isso que é super importante a gente alertar todo mundo. Cara, quer usar? Pode usar, mas vem conversar com a gente que a gente vai te ajudar a viabilizar, a trazer uma forma de você conseguir colocar isso aqui dentro da forma correta. É isso. Não era igual o uso do Orkut lá atrás, né? Deixa eu usar, não, calma, veja bem. Tá bloqueado, produtividade. Edu, alguma dica final também? A única dica que eu acho que foi o que a gente caminhou lá na empresa e até o Humberto falou é o aculturamento. Aculturamento é principal e aculturamento não é um departamento. Aculturamento é uma empresa. É uma cultura de empresa. Tem vários departamentos que têm que participar, que têm que contribuir para isso. O mais rápido possível desenvolva uma política de uso, né? A gente decidiu criar uma política que ela é dividida em duas partes. Uma são as ferramentas gratuitas e outras são as ferramentas que a gente vai adquirir. Elas têm completamente uma análise de risco distinta. Então, são análises de risco completamente distintas, né? Então, tem uma política, tem uma análise de risco bem montada para você poder, junto com o negócio, habilitar a inteligência artificial. É um caminho sem volta, porta está aberta, não fecha mais. Demais. Alguma? Eu tenho uma que eu quero fazer uma média com meu amigo e parceiro Leonel, que está aqui com a gente hoje. Para quem está acompanhando a gente aqui, entra no nosso canal no YouTube e procura lá pelo Red Talks, que o Léo dá uma aula lá de utilização da IA para assessment de maturidade. Verdade. Então, que vocês estão acostumados a ouvir a gente falando no Redcast, esse alto nível, etc. Mas entra lá que tem um webinar muito bacana do Léo mostrando lá. Muito, muito bacana. Tá vendo? Valeu, Léo. Gente, passamos já os 40 minutos. Queria agradecer muito, imensamente, de verdade, a presença de vocês dois. Humberto, demais ter vindo. Conseguimos casar as agendas aí. Eu sei que a correria tá gigante. Espero que tenha gostado e portas abertas, tá? Não, foi muito legal e agradeço mais uma vez aí o convite de vocês. Edu, muitíssimo obrigado também. E eu vou lembrar de onde eu te conheço, tá? De algum evento, algum lugar que a gente já se trombou. Obrigado pelo convite. Espero que tenha gostado também. E a gente não colocou ninguém na fogueira, né? Tá vendo? A gente tá se policiando muito bem, viu? Mateuzinho, obrigado também. Deus aí. Você que nos acompanha, muitíssimo obrigado. De novo, é uma honra tê-los aqui. Isso é para vocês, então curta ali, compartilhe, que sempre isso nos ajuda. A marketing bate palma pra gente também, aquela coisa toda interna, e vai dando cada vez mais moral aqui pro time, tá bom? Brigadão e até a próxima.